seguimos por aqui, são 8 horas e 58 minutos. Quero trazer o Jamil Chad para a gente conversar agora. Jamil, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vivi, bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês. Bom demais, Jamil. Vamos lá, vamos falar agora desse drone do Irã que foi abatido pelos Estados Unidos. Então, é um drone de vigilância do Irã que foi abatido por um caça dos Estados Unidos ao se aproximar do porta-aviões enviado por Trump desde a semana passada para o norte do Mar da Arábia, a 800 quilômetros do Irã. O incidente aconteceu há 3 dias do encontro entre representantes do Irã e dos Estados Unidos. Está marcado agora para acontecer sexta-feira em Istambul, na Turquia. Esse incidente aconteceu ontem. A pauta da agenda é o novo acordo nuclear entre os dois países. Recentemente, Trump fez ameaças públicas ao governo iraniano, que respondeu por meio do líder supremo, o Ali Khamenei, dizendo que se os Estados Unidos atacarem o Irã, haverá uma guerra sem precedentes no Oriente Médio. Muita coisa para te perguntar, Jamil. Queria que você contasse um pouco mais do que você sabe dessa questão do drone que foi derrubado. Depois a gente sabe também que tem um petroleiro americano, que está sendo escoltado também logo depois teve algum acidente também envolvendo um petroleiro americano. Queria que, se você tivesse informações, que você contasse um pouco para a gente, mas a pergunta que fica é como é que fica esse encontro na sexta-feira, que medida esse episódio do drone abatido pode mudar a base de negociação, e também falar o que está na mesa, Jamil? Acho que é legal a gente trazer isso também, porque a gente está falando que os Estados Unidos entende e quer que seja um suspenso o programa nuclear iraniano, o apoio também de grupos como o Hezbollah e o Hamas, restrição aos mísseis balísticos, enfim. Queria que você contasse um pouco mais para a gente desse caldeirão todo, para a gente... Querida, autografado não tenho, eu tenho em PDF, mas a gente pode te mandar, assim que você mandar e-mail, para pedrozambarda@gmail.com, tá? Autografado, infelizmente, eu não consigo te mandar, porque eu não tenho nem livro físico aqui. Tá? Vamos, queridos, faltando 70, 7 pessoas manda 10, gente. A gente fecha aqui rapidinho, queridos e queridas. A gente precisa muito do apoio de vocês. Vamos lá. Entender como é que esse incidente implica as negociações na sexta-feira. Bom dia. Vivi, bom dia. Bom dia. De fato, é algo extremamente delicado. Esse episódio do drone, obviamente, deixou muita gente preocupada de que simplesmente toda a preparação, porque é uma preparação absolutamente eu diria, detalhada de como acontecem as negociações, quais são os temas que são colocados na mesa, quem participa, onde é essa reunião. Tudo isso é muito, vamos dizer assim, negociado antes da própria negociação, de fato, acontecer. E aí, claro, esse episódio com o drone, para muita gente, poderia ter sido ali um momento de ruptura, no sentido de dizer, bom, não há confiança suficiente, há um problema ainda militar acontecendo, suspensa as negociações. Não. O que nós vimos foi que os dois lados optaram por manter a reunião da sexta-feira. Então, isso já é um passo importante, mas, ao mesmo tempo, mostrando como é delicado, como é frágil esse processo. Um processo que, como você colocou, tem ainda outro barco sendo escoltado. Por onde? Obrigado, Ziotro. Pelo Estreito de Hormuz, R$20, basicamente, gente, que sai da Península Arábica, alguns chamam Península Pérsica, enfim, depende de que lado você está, do lado da Arábia Saudita ou do lado, obviamente, do Irã. Você sai desse estreito e, nesse momento, claro, um local absolutamente estratégico para o mundo, não apenas para a região. É por ali que saem mais ou menos 20% do petróleo mundial. Então, é absolutamente fundamental a gente entender que a negociação acontece no momento de muita indefinição no terreno, eu diria no mar, no caso. Então, há tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O que é curioso é que na pauta da sexta-feira não está o destino da população iraniana. Não está a repressão ou não repressão. Não está a prisão dos estudantes ou dos ativistas de direitos humanos. Mas olha que curioso, há 2 semanas foi o próprio Donald Trump que disse: vão às ruas, porque a ajuda está chegando. Bom, era só, então, uma encenação para obter alguma coisa do governo iraniano? Ou vamos colocar aqui em português claro, a população foi instrumentalizada? É isso mesmo que a gente está vendo? Então, todas essas dúvidas estão sendo colocadas neste momento. Insisto, na negociação, pelo menos pública, e essa informação que nós temos, não há o tema dos protestos.
não há o tema de direitos humanos, que é, obviamente, uma preocupação. Então, a grande suspeita é de que isso foi instrumentalizado justamente para forçar o governo iraniano a vir à negociação e, claro, fazer concessões. A outra informação que também ficou muito nítida já é de que, sim, o governo americano pretende, se a negociação não funcionar, criar uma situação na qual internamente haveria algum tipo de sublevação contra o regime. Ou seja, mais uma vez, instrumentalizando a insatisfação popular, a própria situação do povo iraniano. Insisto, inclusive na revista Liberta desse fim de semana que passou, eu trago um relato de um artista que mora em Teherã e ele justamente contava a complexidade de estar entre a repressão de um regime que de fato viola direitos humanos e do outro lado de um governo que não dá a mínima para eles, no caso o governo americano, que quer, na verdade, concessões daquele regime. E eles, o povo iraniano, no meio disso tudo, sem para onde correr, literalmente, essa situação. Jamil, eu tenho que passar para a Vivian para a gente mudar a pauta, mas eu acho super pertinente esse comentário, só quero acrescentar que isso é exatamente o cenário que a gente viu na Venezuela. O argumento alegado era de que, olha, precisa se respeitar a soberania do povo venezuelano, existem abusos sendo cometidos, a gente sabia que esses abusos eram cometidos, que havia cerceamento de imprensa, que havia perseguição política, mas a gente insistia que a questão fundamental não era essa. O ato contínuo foi eleição questionada. Muito bem, os Estados Unidos disseram que venceu a eleição? O Edmundo Gonçalves e a Corina Machado. Então, vai se usar a força para retirar o Maduro, que é o ditador, e, né, naturalmente, se a ideia é respeitar a soberania do voto popular, vocês dizem que esse candidato venceu, quem vai ser imediatamente conduzido ao poder? O Edmundo Gonçalves. Não. Por quê? Porque o Trump alega que ele não tem legitimidade popular. Ora, mas não era esse o senhor que você estava me dizendo que venceu no voto popular em detrimento do Maduro? Então, eu vejo que é uma estratégia muito parecida e o Washington vem tentando desestabilizar o regime teocrático dos ayatollahs há muito tempo. Parece que esse talvez não seja o caso aqui, mas eu concordo, Vivian, com o Jamil. Não sei se você quer complementar em cima da minha fala antes de eu passar para a Vivian, Jamil. A questão central é essa dimensão geopolítica, é o controle do Estreito de Hormuz, ao qual o Jamil se referia, que passa uma quantidade absurda de petróleo. Então é um ponto de estrangulamento fundamental para quem tem ambições imperiais de controlar o mundo. Me parece que a coisa vai caminhar nesse sentido, de manter uma relação quase que como se fosse um governo biônico, Jamil, como está sendo o caso da Delcy Rodrigues aqui na Venezuela. Você concorda com isso? Você discorda? Você tem uma outra visão? O que te parece, cara? Não, eu absolutamente vejo nessa direção, não só o Estreito de Hormuz, mas também, vamos dizer assim, a posição de Israel na região, ou seja, anular qualquer tipo de ameaça à expansão ou ao poder de Israel. Então você também tem esse componente. Agora, vamos lá, ninguém aqui está dizendo que o regime iraniano não comete abusos inacreditáveis. Sim, isso não está em disputa isso. Esse é o fato. Eu tenho contatos lá, eu insisto, essa é a realidade. A repressão é uma realidade. A questão é que quando o governo americano desembarca para dizer vou salvar vocês, nem sempre é verdade. E mais uma vez está parecendo que essa não é, vamos dizer assim, o destino mais óbvio. Mas vamos aguardar, insisto, sexta-feira o governo do Irã, por exemplo, está dizendo que o único tema sobre a mesa é a questão nuclear. Fontes americanas também confirmaram que, de fato, esse é o centro da negociação. E aí levanta aquela pergunta, né? Bom, então não era sobre os protestos. Muito bem, Jamil, quero girar a pauta, aproveitar que você está aqui com a gente, uma pauta sua e importante que a gente quer te ouvir também. Donald Trump vai apresentar nessa quarta-feira, hoje, um pacto para cerca de 20 países, incluindo o Brasil, com o objetivo de tentar isolar a China no comércio e fornecimento global de terras raras, assegurando o abastecimento de minérios estratégicos
para os Estados Unidos, é claro. O Jamil, a gente teve acesso, obteve o rascunho do acordo que vai ser submetido ao presidente Lula. A informação é que, neste primeiro momento, o governo brasileiro não assuma um compromisso imediato com os Estados Unidos para não tomar partido nessa disputa comercial. Perdão, a gente separou aqui alguns dos trechos do acordo que o Jamil teve acesso, eu vou ler para vocês para a gente ouvi-lo depois. Então, o acordo dos Estados Unidos, terras raras, primeiro trecho que a gente separou. Os participantes comprometem-se a intensificar os esforços de cooperação para acelerar o abastecimento seguro de minerais críticos necessários para apoiar a fabricação de tecnologias de defesa e avançadas e suas respectivas bases industriais. Isso inclui o aproveitamento de instrumentos políticos existentes, como a infraestrutura de demanda e estocagem industrial dos Estados Unidos e as reservas estratégicas do país X, aí, dando um exemplo. A gente vai para um outro trecho em que fala o seguinte: participantes pretendem cooperar para auxiliar no mapeamento de recursos minerais no país, aí, o país que entrar, dos Estados Unidos e em outros locais mutuamente determinados para apoiar cadeias de suprimento diversificados de minerais críticos. Ô, Jamil, conta aí para a gente, mas claramente os Estados Unidos querem garantir uma reserva dessas terras raras, barrando o acesso da China a esses minerais, né? Quero te ouvir também sobre como é que o Brasil fica nessa situação, se o Brasil consegue sustentar uma posição de neutralidade. É muito impressionante esse rascunho, porque ele, de fato, e nós estamos trazendo no portal do ICL Notícias com exclusividade, o que o governo americano está propondo, não apenas para o Brasil, mas para vários outros países. E é um acordo inacreditável, porque ele é o mesmo para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, ele vem com o nome dos Estados Unidos e o país que assinar está ali em branco, é só preencher, viu, William? É só você colocar ali o teu nome, CPF, você está dentro. Só que está dentro no fornecimento de terras raras ao governo dos Estados Unidos, às empresas americanas. Então, olha só o que diz. Em primeiro lugar, diz o seguinte: livre comércio. Não, livre comércio do quê? Claro, livre comércio dos teus recursos naturais para o mercado americano. Ou seja, você não pode pôr nenhum tipo de barreira de exportação, nenhum tipo de cota, nenhum tipo de limitação ao que sair do teu país de volta para eles. É curioso, o governo americano de Donald Trump falando em eliminar barreiras. Enfim, sabemos da ironia disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, fazer um mapeamento conjunto. Olha, vamos lá, vamos ver o que tem na tua casa. Né? Então, eu vou chegar na casa do César, a gente vai fazer um mapeamento conjunto para saber, César, o que é que eu vou levar. Né? Esse é basicamente o acordo. E outros elementos, por exemplo, a garantia de abastecimento, claro, entre esses países aliados. O governo brasileiro, óbvio, deu 10 passos para trás, depois que recebeu esse rascunho, né, sabendo primeiro, do grau de estratégico que tem essa reserva no Brasil, mas também deixando muito claro que não vai ser assim, eu não vou entregar minhas reservas estratégicas num acordo bilateral com os Estados Unidos, ou um acordo plurilateral, que nesse caso, basicamente ganhando o que em troca? Ah, não, você está ganhando um comprador. Não, o que nós precisamos é justamente construir uma base industrial forte para exportar valor agregado e não o minério bruto. Essa também é outra discussão. E ainda temos a terceira discussão, que é justamente a rivalidade entre Estados Unidos e China. O país que fizer parte dessa aliança de terras raras proposta pelos Estados Unidos vai se colocar praticamente de uma forma automática contra a China. Né? Porque, entre outras coisas, ali no meio do pacote também tem um acordo de preço mínimo, que, claro, visa combater algum tipo de controle ou monopólio da China no mercado internacional de terras raras. É muito detalhado, é muito, às vezes, complicado, mas, gente, isso é talvez o elemento mais fundamental dos próximos anos no que se refere à exploração de recursos naturais no mundo. O que é irônico nessa história toda, e aí é talvez uma ironia da nossa geração, quando nós todos estamos pensando que é um mundo virtual que vai mandar, que são as tecnologias, que vamos dizer assim, o desaparecimento da fronteira entre o real e basicamente o mundo digital, é embaixo da terra, absolutamente concreto, territórios que está em jogo justamente essa tecnologia virtual. Ou seja,
território, mais uma vez, acesso a recursos naturais e, claro, o debate sobre a soberania. Vamos aguardar aí a reunião de hoje, mas, sinceramente, no lado do Brasil, pelo menos que me disseram, que o Brasil vai falar muito obrigado, vamos estudar essa proposta de vocês, voltaremos a nos falar em qualquer momento. É o famoso acordo pé na bunda, viu, Ricardo? Eu entro com o pé, você entra com a bunda. Por aí. E é isso, se você não quiser, a gente pode derrubar seu presidente, sequestrar seu presidente, bombardear seu país ou algo do tipo. Impor tarifa, fazer ameaça, pegar um pedaço do seu território. O sequestrador com o sequestrado. Isso, eu não queria mais viver momentos históricos, eu estou um pouco cansado, eu queria voltar um pouco para a normalidade, porque esse novo tipo de colonialismo é novo, gente, a gente está aprendendo agora, viu? Não existia, isso que a gente está vendo agora é completamente novo. Né? Antes o pessoal entrava no barquinho, chegava no seu país, pegava suas coisas, escravizava, matava seus povos originários, era o colonialismo que a gente conhecia. É um colonialismo novo, Ricardo, que a gente está tendo que se adaptar, porque tudo é novo. O cara mete tarifa, aí você recua, ele tira a tarifa, o cara te ameaça, tu vai lá, o cara te chama de traficante, o cara te recebe na Casa Branca, te dá um bonezinho autografado, uma fotinho, fala que adora você, adora o seu país. É um negócio completamente esquizofrênico e novo, que a gente está tendo que se adaptar, Ricardo. E é dentro disso que eu queria perguntar para o Jamil a respeito do comportamento do Lula em relação ao Donald Trump, que a gente, né, todas as oportunidades que ele tem, ele faz críticas à postura do Donald Trump e não tem obtido nenhum tipo de resposta, não tem recebido resposta. A gente até imagina que esse tipo de provocação vai gerar uma resposta forte do Donald Trump, mas ele não tem feito isso em relação ao Lula. O que acontece com o Brasil? Por que o Trump não está respondendo às acusações, às críticas que estão sendo feitas pelo Lula para ele? Meu caro, bom falar contigo. Olha, da visão do Palácio do Planalto, está acontecendo o inverso. Na verdade, o Lula está respondendo. As críticas já vieram antes em relação a ele, em relação ao governo brasileiro, ele só está reagindo. A orientação, pelo menos, do Palácio do Planalto, eu não estou aqui dizendo que eu concordo com essa avaliação, estou dizendo qual é a posição do governo. A posição do governo está dizendo que, olha, nós não seremos os primeiros a atacar, mas nós vamos reagir todas as vezes que eles, de alguma forma, insultarem o país, insultarem a soberania, insultarem o governo. E aí, vamos lembrar que ali no mês de agosto, setembro do ano passado, foi intenso, né? Você tem toda a razão, tem muita gente dizendo que, de repente, o presidente Lula deveria deixar um pouco o Trump de lado, né? E deixar passar um pouco esse tempo e voltar a se reunir em março, porque, claro, as diplomacias estão se falando. Nesse fim de semana, Mauro Vieira falou com o Marco Rubio. Então, há um canal, basicamente, de conversa que está acontecendo. Mas eu concordo contigo, vamos aguardar para ver o que vai ser esse período até março, se haverá algum tipo de resposta do Donald Trump ou não, ou se há, neste momento, algum tipo de reconfiguração justamente das forças. No seguinte sentido, a Venezuela era absolutamente fundamental para o governo de Donald Trump. Foi um êxito, pelo menos por enquanto, a tomada da Venezuela e a transformação do governo da Venezuela num governo fantoche, basicamente, dos Estados Unidos. Lembrando que o orçamento é primeiro aprovado pelos Estados Unidos, as leis de exploração de recursos naturais telegrafada, basicamente, pelos americanos. Então, tudo ali, a partir de agora, parece ser alguma espécie de protetorado. Para que isso aconteça, Donald Trump precisa, de uma certa forma, neutralizar os vizinhos. Neutralizar no sentido de, olha, não vou abrir 10 frentes de questionamentos. Vamos ter a questão da Venezuela resolvida primeiro e depois, eventualmente, a gente parte para alguma outra ambição, algum outro objetivo. E nesta questão, nós tivemos ontem o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, na Casa Branca, com tudo isso que você falou, tem a participação do presidente Lula no mês que vem, provavelmente. Então, vamos aguardar para ver de que forma vai existir essa reconfiguração. Mas teve um elemento ontem que foi muito importante a gente prestar atenção. Não houve um cercadinho. Não houve no Salão Oval a entrada da imprensa, como é feito de costume entre Donald Trump e Gustavo Petro. Não houve. Isso é muito raro. No governo Trump receber alguém no Salão Oval, vocês estão vendo a foto, mas não houve aquele momento de pergunta e resposta, daquela emboscada ao Zelensky. Não houve.
Então, qual foi a negociação para que isso não acontecesse? Essa foi a condição do Petro para ir? Eu vou, mas eu não aceito ser alvo de algum tipo de emboscada? O que é que aconteceu? O fato é que não aconteceu a emboscada, pelo menos publicamente. Foi uma reunião de 2 horas seguidas, uma reunião para o padrão do presidente americano. É um padrão longo, mas com essas regras. Então, vamos aguardar para saber se, no caso do presidente Lula, também existirá uma regra parecida, ou seja, de fazer uma reunião sem aquele momento da humilhação, ou se nós teremos algum outro tipo de relação. Muito bem, vamos aguardar então e a gente conta com você para isso, viu, Jamil? Obrigada demais pelas informações que você traz para a gente. Lembrando que a coluna do Jamil tem tudo isso que a gente falou, completinho, inclusive do acordo de terras raras, né? Desse rascunho aí. O Jamil teve acesso aos documentos, a gente mostrou em partes aqui para vocês, mas na coluna ele traz outros detalhes e é importante você acompanhar também. Jamil, te encontro em breve, tá bom? Obrigada demais. Um beijo para você. Com certeza. Bom dia para vocês todos. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!